Glória a Deus, nesta noite eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Podemos assentar, irmãos? É uma alegria estar aqui novamente, nesta querida igreja, para louvar ao Senhor juntamente com os irmãos. Uma alegria rever o pastor Marcel, pastor que nos inspira, alguém que tem se dedicado ao ministério, juntamente com a sua esposa, com a sua família, e é bom vê-los florescendo aqui no reino de Deus. É uma alegria ter sido abençoado com os testemunhos dos nossos irmãos da Cristolândia, com louvor. Fui profundamente tocado, e nós cremos em um Jesus que salva, em um Jesus que liberta, em um Jesus que transforma. Irmãos, que alegria poder ouvir esses testemunhos. O nosso Deus, Ele é poderoso para agir, e quando Ele opera, ninguém pode impedir, e nós cremos nisso. Eu quero convidar os irmãos para que possamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1. Nós estaremos lendo a partir do versículo de número 16. Enquanto os irmãos estão procurando, irmãos, após o culto, estarão disponíveis ali fora alguns livros que, pela graça de Deus, eu tenho tido a oportunidade de escrever e publicar. Muitos aqui já adquiriram, não é a primeira vez que venho aqui, já estou voltando muitas vezes, e é sempre uma alegria quando eu recebo o convite do pastor, porque aqui é uma igreja que ama a palavra, e é bom a gente ministrar numa igreja que ama ouvir a palavra do Senhor. Então esses livros estarão disponíveis lá fora para aqueles que desejarem adquirir. São 15 livros já publicados de diversos temas. Talvez você levou um, levou outro, mas vai ter oportunidade de levar mais um. Então ali os irmãos vão encontrar uma coleção da Bíblia que eu escrevi, em parceria com outros pastores e teólogos, um comentário bíblico composto de 13 livros explicando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você pode levar a coleção completa, você pode levar um livro de modo unitário. Pastor, eu estou desenvolvendo um estudo no livro de Salmos, no livro de Provérbios. Você pode pegar o livro que vai tratar desse assunto, que é o livro de livros poéticos, que eu trato a respeito dos livros sapienciais e dos livros poéticos do Antigo Testamento. Então, dependendo do seu estudo bíblico, você pode adquirir o livro que fale sobre a área de interesse, que você está voltado recentemente para aprender mais. Então, todos esses livros estarão disponíveis, além de outros temas. Você vai ter oportunidade de crescer na graça e no conhecimento e também abençoar o nosso ministério. Dito isso, irmãos, segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 16, a palavra do Senhor nos diz assim: porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Apenas esse versículo, apenas o versículo de número 16. Esse texto é um texto que está falando sobre a volta de Jesus Cristo. O autor desta epístola é Pedro, discípulo de Jesus. Ele escreveu a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro. Ele escreveu estas duas cartas na década de 60 do primeiro século. Então Pedro viveu com Jesus, conviveu com Jesus na década de 30, foi forjado, preparado para ser um apóstolo. Primeiro ele frequentou ali o círculo dos discípulos, sendo discipulado pelo Mestre Jesus, e Jesus estava preparando Pedro e os demais discípulos para que eles dessem continuidade à missão de Jesus, que era continuar proclamando o Evangelho. E o que significa Evangelho? Boas novas, porque a mensagem que Jesus veio pregar e que os discípulos receberam a missão de dar continuidade a essa proclamação é uma mensagem boa e uma mensagem nova, a mensagem de que há esperança para a humanidade, a mensagem
de que Deus enviou o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário e salvar todo aquele que nele crê. Então a mensagem é que existe solução para o seu grande problema, porque o grande problema do homem não é o desemprego, o grande problema do homem não é uma adversidade, uma tempestade, uma situação difícil que você está vivendo. O grande problema do homem é o pecado, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado colocou um obstáculo, um abismo entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz isso em Isaías no capítulo 59, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o grande problema é que a gente já nasce em uma natureza corrompida, em uma natureza envolvida pelo pecado, de modo que não há solução para o pecado a partir da nossa própria força, a partir da nossa própria capacidade, a partir do nosso próprio mérito. Então, o pecado não é algo que você resolve por você mesmo, mas você precisa de uma solução que vem do alto. E eu estou aqui para dizer que essa solução já veio. Há 2000 anos, Jesus veio, assumiu a forma humana, pregou o Evangelho, pregou a palavra, morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. Então, Jesus é a solução para o grande problema da humanidade, que é o problema do pecado. E, obviamente, a partir do momento em que nós nos tornamos filhos de Deus, que nós acreditamos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós vivemos o processo da regeneração, que é o processo do novo nascimento. E aí a gente começa a viver uma vida agora, não mais baseada na nossa carne, mas uma vida no Espírito. Nós somos despertados para as coisas espirituais. A Bíblia diz que as coisas espirituais só discernem quem é espiritual. Irmãos, cultuar a Deus é maravilhoso, amém? Amém. Só que para muita gente isso daqui é um martírio. Às vezes a gente convida a pessoa para ir à igreja, vamos lá cultuar ao Senhor. Hoje mesmo a gente tinha convidado um casal, uma pessoa próxima da gente, alguém que precisa de viver uma libertação, tinha dito para a gente que viria no culto, disse ontem, disse hoje, e quando faltava 1 hora para o culto, ligou e disse que não poderia, porque não estava se sentindo bem, e aí coloca o obstáculo e não vem. Talvez você vive isso na sua casa, na sua família, com alguém que você ama, com alguém que você está tentando atrair para a presença de Deus. Então, irmãos, para quem não serve a Jesus, talvez 1h30 de culto é um martírio, é um sofrimento, é a ideia da relatividade do tempo. 1 minuto talvez é muito rápido, mas segurando uma panela quente na mão, 1 minuto dura uma eternidade. Então, 1 minuto para quem ama Jesus, 1h30 para quem ama Jesus no culto passa assim, porque a gente se deleita nos louvores, a gente adora o Senhor, a gente quebranta o nosso coração, a gente se lança diante da presença do Senhor. Quando o pregador está pregando, a gente vai pegando a palavra, vai sendo um alimento para a nossa alma, vai nos fortalecendo, e a gente vai encaixando a mensagem na nossa vida, e isso é prazeroso, irmãos. Por isso o salmista disse, alegrei-me quando me disseram. Por quê? Porque estar na presença de Deus é algo maravilhoso, mas para o ímpio, para aquele que ainda não nasceu de novo, que não viveu o processo da regeneração, que ainda vive segundo a sua carne e que não vive segundo o Espírito, isso é doloroso demais, é difícil demais, é pesado demais. Entendam, irmãos, mas nós nascemos de novo. Nós entendemos o quanto é maravilhoso estar na presença do Senhor. E a gente está aqui para dizer para o mundo que o que Jesus fez na nossa vida pode fazer na vida de muitas outras pessoas que estão perdidas, que não conseguirão obter a salvação, a libertação, a regeneração pela sua própria força, pela sua própria capacidade. Mas essa solução já veio do alto e essa solução é Jesus.
Então, salvação não é um prêmio a ser conquistado, mas é um brinde a ser aceito. Você não precisa pagar promessas para ser salvo, você só precisa crer em Jesus como teu Salvador e viver uma vida em submissão a tudo aquilo que Jesus ensinou, a tudo aquilo que Jesus disse, a tudo aquilo que Jesus falou. Pedro, ele foi convocado por Jesus para dar continuidade a esse ministério, que é o ministério da pregação do Evangelho, da Boa Nova. Jesus disse para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro não entendeu muito essa palavra, porque Pedro era discípulo de Jesus, estava andando com Jesus, e Pedro se achava muito bom, tanto que uma vez ele disse para Jesus: Senhor, todos podem te abandonar, mas eu não te abandonarei. Mas vocês conhecem a palavra de Deus, quando a situação apertou, Pedro negou Jesus 3 vezes, e quando Pedro nega Jesus, Pedro percebe o quanto ele era fraco, o quanto ele era frágil, o quanto ele era limitado, e ele pensou que agora ele não era mais digno de continuar a missão, pregando o Evangelho. E Pedro, ele volta a fazer o que ele fazia antes, ele volta a ser um pescador, volta a trabalhar pescando peixes. E quando ele estava lá no mar de Tiberíades, Jesus apareceu para ele. Jesus vai ao encontro de Pedro, porque quando Jesus chamou Pedro, Jesus disse para Pedro: Pedro, eu te farei pescador de homens, pescador de almas. Não era pescador de peixe. Só que Pedro, ele se sentiu tão fragilizado por ter negado a Jesus, que ele disse: eu não sou digno mais de seguir a Jesus, eu não sou digno mais de pregar o Evangelho, porque eu neguei 3 vezes, e foi pescar peixes. Mas Jesus vai ao encontro de Pedro, porque Jesus não desiste de nós, mesmo quando a gente falha, mesmo quando a gente fraqueja, Jesus não desiste de nós. Talvez os nossos irmãos que cantaram aqui, quantas vezes vocês tentaram e vocês fraquejaram? Quantas vezes vocês disseram para vocês mesmos: não tem mais jeito, eu já tentei 1, já tentei 2, já tentei 3, talvez é a minha 4ª, minha 5ª internação, nem eu mesmo estou acreditando que eu vou conseguir sair dessa, mas eu estou aqui para dizer que Jesus não desiste de vocês, Jesus não desiste de nós. Então, mesmo quando a gente mesmo deixa de acreditar, Ele continua acreditando, porque Ele tem todo o poder e Ele pode agir. Jesus vai ao encontro de Pedro, Jesus vai ao encontro de Pedro, e quando Jesus vai ao encontro de Pedro, eu gosto muito daquele diálogo que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? E aí Pedro responde: Senhor, eu te amo. E aí Jesus pergunta a 2ª vez: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Jesus pergunta a 3ª vez. Ali é um processo de restauração. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, ele precisava confirmar o amor por Jesus 3 vezes, mas na 3ª vez, Pedro já ficou meio impaciente, ele disse: Senhor, é claro que eu te amo. Aí Jesus olha para Pedro e diz: então apacenta as minhas ovelhas, então cuida das minhas ovelhas. Você tem uma missão, e a sua missão não é pescar peixes, é pescar almas, é pescar homens, homens e mulheres. Então apacenta as minhas ovelhas. E aí eu me lembro daquelas palavras que Jesus havia dito lá no início com Pedro: Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Quando Jesus disse isso, não fez muito sentido para Pedro, mas Pedro ainda não tinha convertido, ele estava andando com Jesus, mas ainda não tinha se convertido, ele precisava passar por um momento de conversão. Tem muita gente que está aqui na igreja que ainda não se converteu, irmãos. Tem gente que está aqui frequentando os cultos, mas ainda não se converteu. Você está sendo atraído, você está ouvindo a palavra, mas você ainda não se converteu. Porque quando você viver o processo da conversão, vai haver uma regeneração dentro de você, e a sua vida vai mudar, a sua mentalidade vai mudar, o caráter de Cristo vai começar a ser formado dentro de você, você vai começar a ter a mentalidade de Cristo, você vai começar a pensar nas coisas espirituais e nas coisas celestiais. Então você vai começar a viver um processo de santificação por meio do Espírito Santo.
O fato é que Jesus havia dito isso: Pedro, quando tu te converteres, você vai fortalecer os teus irmãos. E Pedro se converteu um pouco depois de ter negado Jesus, de ter passado por uma experiência, de ter encontrado Cristo ressurreto. E aí as escamas dos olhos de Pedro caem, e ele percebe quem de fato era Jesus. Ele se converte, ele se engaja no ministério, se torna um pregador, um ganhador de almas. Em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, Pedro é aquele que levanta a sua voz para trazer o primeiro sermão da igreja, resultando na conversão de milhares de almas. Pedro agora ele tem coragem, Pedro agora ele tem firmeza, Pedro agora tem intensidade, Pedro agora tem convicção, Pedro agora está preparado para ser um embaixador de Jesus, para representar Jesus, pregando o evangelho que um dia Jesus pregou. Então Pedro dá continuidade. 3 décadas depois, nós estamos na década de 60. Pedro está em Roma. Agora ele já havia passado por diversas igrejas, havia se fixado em Roma, e Pedro percebe que existem alguns perigos que começam a rondar a igreja do Senhor Jesus. E aí ele escreve 2 cartas. A primeira carta foi escrita, obviamente, primeiro, no início da década de 60. E ele escreve essa primeira carta percebendo que uma grande perseguição iria surgir no Império Romano. E essa perseguição iria atingir o povo de Deus, iria atingir os cristãos. E Pedro escreve não para prometer vitória, não para dizer que Deus ia abrir a porta, que Deus ia dar o carro, que Deus ia dar a casa. Pedro escreve para dizer: gente, a perseguição vai surgir, a luta vai se intensificar, mas é agora que está na hora de vocês mostrarem o valor da fé de vocês. Agora está na hora de vocês demonstrarem o quão comprometido vocês estão com Jesus. Ele não escreve para prometer vida fácil, ele escreve para exortar a igreja para enfrentar a perseguição. E ele destina a sua primeira carta de Pedro às igrejas da Ásia Menor, que representavam um celeiro missionário, porque igrejas haviam se estruturado e se consolidado na Ásia Menor. Igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo durante a primeira, a segunda, a terceira viagem missionária. Quando João escreve, por exemplo, as cartas do Apocalipse, ele destina 7 cartas para 7 igrejas da Ásia Menor. E é para essas igrejas ali, dessa região da Ásia Menor, que Pedro escreve a sua primeira carta. E ele escreve a primeira carta para preparar a igreja para perseguição. E ele diz: a perseguição vai surgir, mas vocês precisam se manter firmes, vocês precisam ser valentes, corajosos, não esmorecer na fé de vocês. Então, fiquem firmes, não abram mão da fé que vocês têm em Jesus. Pedro escreve a primeira carta para falar de um inimigo externo, de um inimigo que rodeava a igreja, o inimigo da perseguição. Esse é um inimigo declarado, perseguição. Na segunda carta de Pedro, alguns anos depois, um pouco antes do seu martírio, porque Pedro ele foi martirizado mais ou menos ali por volta do ano 67 depois de Cristo, na década de 60, ele e Paulo foram martirizados durante a perseguição que estourou no Império Romano na época do imperador Nero. Eu tive a oportunidade de no ano de 2009 ministrar na Itália e passei ali para conhecer Roma, o Coliseu Romano, conheci alguns locais importantes da cidade de Roma e conheci o local que é denominado o local da prisão de Pedro e da prisão de Paulo, o local que eles ficaram presos antes de serem sentenciados à morte. A gente sabe que Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então,
eu vejo que a palavra de Jesus se cumpriu. Quando Jesus disse para Pedro: quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. O mesmo Pedro que negou a Jesus com medo da perseguição, agora ele escreve a primeira carta de Pedro dizendo: sejam valentes, está na hora de vocês testemunharem o valor da fé de vocês. E Pedro, ele ensinou, falou, pregou algo que ele viveu, porque alguns anos depois ele foi preso, ele foi condenado à morte, e ele foi morto, mas não abriu mão da fé em Jesus Cristo. Alguns anos depois ele escreve a segunda carta de Pedro. Agora Pedro escreve essa carta não para falar de um inimigo externo, mas de um inimigo interno. Primeira carta de Pedro foi escrita para falar da perseguição. Segunda carta de Pedro foi escrita para falar do falso ensino, da heresia. Um inimigo interno que vai surgindo dentro da igreja. Naquela época, um grupo de falsos mestres começaram a dizer o seguinte: não, essa ideia de que Jesus vai voltar, a gente não tem que entender ao pé da letra, porque ainda vai demorar. Dá para a gente viver uma vida aproveitando os prazeres deste mundo, os prazeres desta vida. E esses falsos mestres, eles começaram a introduzir na igreja um ensino que tirava o cristão da vigilância ininterrupta, que tirava o cristão daquela vida de santidade, porque colocava no cristão o desejo de curtir o mundo, de aproveitar as coisas do mundo, porque Jesus não vai voltar agora. E esses falsos mestres começaram a introduzir isso, e Pedro percebeu que isso era um problema, porque aquela expectativa que a igreja tinha, que a qualquer momento Jesus vai voltar, ela começou a se esmorecer. Se Jesus não vai voltar a qualquer momento e eu deixo de ter essa expectativa na minha vida, eu começo a me dar ao luxo de dar uma desviadinha. Eu já vi muita gente dizendo assim: não, eu vou curtir um pouco o mundo, aproveitar que eu sou jovem, e quando eu tiver 50 anos de idade eu volto para Jesus. Não que 50 anos de idade você está velho, porque vocês são jovens também, quem tem 50 anos de idade. Mas o fato é que tem gente que diz assim: eu vou curtir a minha vida e eu vou, num determinado momento, eu volto para Jesus. Eu vou me permitir viver neste mundo. Eu vou me permitir experimentar algumas coisas. E isso é perigoso demais, irmãos, porque a gente não tem um controle da nossa vida. Quantas pessoas que acordaram e não dormiram, porque foram ceifados no meio do caminho. Acidente, um assalto, um assassinato, tantas outras coisas. A gente vive num mundo em que a violência cresce, assassinatos, sequestros, a violência. Quantas pessoas que fizeram programações: não, eu vou trabalhar e quando eu aposentar eu vou comprar um sítio, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a pessoa nem aposentou e não está mais aqui. Eu sou oficial da Marinha e atuo como capelão das Forças Armadas. Então eu sou um pastor, alguém que presta assistência religiosa aos militares, e eu sou o tempo todo acionado para fazer sepultamento de pessoas que saíram para trabalhar e não chegaram nem no quartel, porque sofreram um acidente de moto, sofreram um acidente de carro, foram assaltados no Rio de Janeiro, receberam um tiro, enfim. Alguns dias atrás eu estava fazendo o sepultamento de uma pessoa que teve um infarto fulminante com 52 anos de idade. Um capitão de mar e guerra da Marinha, que fez diversos planos para a sua aposentadoria, mas com 52 anos de idade sofreu um infarto fulminante. Então a gente não controla, a gente não tem um controle até quanto tempo a gente vai viver, o que a gente pode fazer ou deixar de fazer. Irmãos, por isso nós precisamos ficar o tempo todo atentos, em constante vigilância, em constante santidade. Não vamos abrir mão da nossa fé em Jesus. Ele vai voltar, e essa esperança ela repousa no nosso coração,
Jesus é o nosso alvo, Jesus é a nossa meta, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é a nossa inspiração, assim como um medalhista que corre, um atleta das Olimpíadas que corre o tempo todo pensando ali no pódio, pensando ali na medalha, pensando na premiação. Jesus é a nossa premiação, Jesus é a nossa medalha, Ele é o autor e consumador da nossa fé, e a gente deve viver a nossa vida voltado para Jesus, buscando Ele a todo instante. Então, cuidado com esses falsos ensinos. E a heresia, ela é muito perigosa, porque a perseguição é um inimigo declarado, é fácil de detectar esse inimigo. A heresia, o falso ensino não, porque ele vem sorrateiramente, e de repente a gente está na igreja, mas a gente começa a incorporar falsos ensinos. Não, eu sou de Jesus, mas eu posso fazer isso. Não, eu sou de Jesus, mas eu posso fazer isso, eu posso viver isso, eu posso experimentar isso. E a gente vai começando a incorporar práticas que nos afastam de Jesus, que nos tiram de uma vida de santidade. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque os falsos mestres, eles não estão lá fora, eles se infiltram nas nossas igrejas. Pessoas que começam a ensinar, pessoas que comungam da nossa fé, pessoas que dizem servir a Jesus como nós servimos, mas são pessoas que vão utilizando a palavra de Deus de modo distorcido, de modo errado. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que palavra de Deus na boca do diabo é palavra do diabo. Eu gosto dessa expressão, porque uma pessoa que vive impiamente, ela nunca vai utilizar a palavra de Deus no modo correto, assim como Satanás, quando tentou Jesus no deserto. Satanás cita a Bíblia, mas cita sempre com um propósito errado. Eu me lembro que, quando eu estava exercendo uma comissão, estava fazendo uma comissão pela Marinha do Brasil na África do Sul, estávamos fazendo ali um exercício de guerra com a Marinha da Índia, a Marinha do Uruguai, a Marinha do Brasil e a Marinha da África do Sul. Existiam vários navios atracados no porto, e era muito comum um navio de um determinado país fazer um coquetel e convidar os oficiais da outra embarcação para um momento de confraternização. Então nós éramos convidados para um jantar num navio da Índia, um jantar num navio da África, e nós íamos. E quando a gente chegava nesse ambiente, era um ambiente regado de muita bebida, muita bebida, muita bebida, e como capelão, eu também sou oficial, eu ia acompanhando os demais oficiais do navio. E aí eu chegava nesse ambiente, os demais oficiais bebendo, eu não bebia, e aí tinha um comandante que dizia assim: capelão, é muito chato ser crente, crente não pode fazer isso, crente não pode fazer, crente não pode se alegrar. E eu disse: quem disse que para eu me alegrar eu preciso beber? Eu sou feliz de modo natural, eu sou feliz aqui, conversando com vocês, eu sou feliz estando aqui com vocês, eu não preciso de uma bebida para me alegrar. E aí esse comandante, ele disse assim: não, mas a palavra de Deus diz, lá em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas, capelão. Percebam, palavra de Deus sendo usada em um sentido totalmente contrário, em um sentido totalmente errado. Então, palavra de Deus na boca do diabo é palavra do diabo, porque qualquer adição à verdade constitui uma subtração dela. Qualquer coisa que você aumenta a verdade, que você incorpora alguma coisa ali na verdade, já é uma subtração da verdade. Você já descaracterizou a verdade. Conhece aquela pessoa que começa a contar uma história e de repente aquela pessoa dá uma aumentada na história? Vocês conhecem muita gente assim, não é? Dá uma aumentada na história. E aí eu te pergunto, essa pessoa falou a verdade ou falou a mentira? Falou a mentira. Mas 50% da história foi verdadeira, mas não tem essa. Meia verdade é mentira completa. Então qualquer adição à verdade constitui uma subtração dela. E os falsos mestres, eles faziam isso. Eles falavam de Jesus, falavam que Jesus era o Filho de Deus, começavam a pregar a palavra, mas diziam assim: ele não vai voltar agora, ele não vai voltar tão cedo, vocês podem curtir a vida, porque o desejo de Deus é que vocês possam experimentar as coisas deste mundo. E aí Pedro, ele escreve dizendo: irmãos,
porque não lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas, engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está dizendo, eu estou falando para vocês do que eu ouvi, do que eu vi, eu andei com o Mestre Jesus, eu ouvi a voz do Pai em grande glória, dizendo lá no Monte da Transfiguração, que Ele era o seu Filho, eu vi com os meus olhos experiências gloriosas. Então eu não estou falando para vocês uma história inventada, eu estou falando de algo que eu creio veementemente no meu coração, e eu estou aqui para instá-los, eu estou aqui para incentivá-los, eu estou aqui para exortá-los a manterem esta mesma fé. Jesus vai voltar, não é história inventada, Jesus vai voltar, não é fábula contada, Jesus vai voltar, essa promessa é verdadeira, Ele disse, eu vou voltar para buscá-los. Então essa palavra é uma palavra que nos incentiva a não nos esmorecermos na fé, durante o processo de espera, durante o processo em que nós estamos servindo a Deus. Não vamos esmorecer a nossa fé, nos mantenhamos firmes, porque nós cremos nessa promessa, cremos que Jesus vai voltar, e isso daqui é um princípio que a gente deve guardar no nosso coração, para tudo nessa vida. Aprenda a resistir, aprenda a perseverar, aprenda a ser constante, aprenda a ser firme. E quando Pedro fala da volta de Jesus, Pedro dá o seu exemplo como testemunha ocular e depois cita as profecias bíblicas. E ele diz, ninguém escreveu o que escreveu porque inventou, mas os homens santos foram inspirados por Deus e escreveram as profecias inspirados pelo Espírito Santo. Em outras palavras, Pedro está dizendo aqui, nós acreditamos nessa palavra, essa palavra vem de Deus, essa palavra é fruto da inspiração do Espírito Santo, então precisamos nos manter firmes, acreditando, confiando que Jesus vai voltar. Coloque esse princípio na sua vida, e sabe por quê? Os falsos mestres, eles começaram a dizer isso, porque quando a gente começa a estudar, a gente vai perceber que no início da igreja, na década de 30, na década de 40, a expectativa a respeito do retorno de Jesus era muito grande. Os discípulos acreditavam que eles testemunhariam com seus olhos a volta de Jesus. A gente percebe isso na linguagem de Paulo. Quando Paulo vai falar da vinda de Jesus, na primeira carta do Novo Testamento que ele escreveu, aliás, o primeiro texto inspirado por Deus no Novo Testamento, que são as cartas de Tessalonicenses, quando Paulo vai falar da vinda de Jesus, Paulo diz assim, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Pedro diz assim, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos. Ou seja, Paulo, quando ele escreve a carta de Tessalonicenses, ele acreditava que ele estaria no grupo dos vivos, no grupo daqueles que testemunhariam com seus olhos a volta de Jesus. Só que o tempo foi passando, muitos discípulos foram morrendo, e aí o pessoal começou a pensar, será que Jesus vai voltar mesmo? Será que a gente vai testemunhar com os nossos olhos? Quando Paulo escreve a carta de Filipenses, que já é na metade do seu ministério, quando ele foi preso ali, depois das 3 viagens missionárias, no fim de Atos capítulo 28, e ele ficou preso lá em Roma durante 2 anos, aguardando o julgamento. Nesse momento, Paulo escreve as cartas prisionais, e ele escreve a carta de Filipenses. E aí Paulo ele já começa a pensar na possibilidade de que talvez ele morreria. Ele já começa a pensar na possibilidade de que talvez ele não veria com seus próprios olhos a volta de Jesus. E aí Paulo diz assim em Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em outras palavras, a minha vida é de Jesus.
Mas se eu experimentar a morte para mim também não é prejuízo não, porque a morte já é um inimigo vencido. Ele derrotou a morte na cruz do Calvário. A morte não nos assusta, irmãos, pelo menos não deve nos assustar. Não deve nos assustar. A morte do cristão é como o apagar da lâmpada com a chegada da aurora. Eu sempre falo isso. A morte do cristão não é a extinção da luz, é o apagar da lâmpada com a chegada da aurora. Sabe aquela lâmpada que você deixa na área externa da sua casa acesa durante a noite? Ela fica acesa a noite inteira, mas quando o sol surge lá no cenário, o que você faz? Você apaga a lâmpada. Não tem necessidade daquela lâmpada permanecer acesa, porque uma luz maior brilhou. Então a morte do cristão não é a extinção da luz, é o apagar da lâmpada com a chegada da aurora. Uma luz maior vai brilhar e vai raiar para todos nós quando chegar o nosso momento. Então a morte para o cristão não é o fim, a morte é um inimigo vencido. Jesus mergulhou a sua alma na morte para matar a morte com a sua morte e levar o aguilhão da morte através da sua ressurreição, de modo que através da sua morte nós temos vida e vida com abundância. Então Paulo ele já diz, olha, o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. O morrer é ainda melhor, porque quando eu fechar os meus olhos, eu vou encontrar com Cristo. Quando eu fechar os meus olhos, vai acabar todo o sofrimento, toda lágrima, toda dor, toda tragédia, toda luta, e eu estarei diante dele para todo sempre. Quando Paulo escreve a sua última carta, que é a carta de Timóteo, 2 Timóteo, no fim de sua vida, quando ele foi preso novamente, e agora ele tem certeza que ele vai ser condenado à morte, Paulo ele já diz que ele já não vai estar mais no grupo dos vivos, ele tem certeza da sua morte. Se antes a morte era uma possibilidade, agora a morte é certa. Paulo escreve a segunda carta de Timóteo, ele diz, eu já estou sendo oferecido como sacrifício de libação, o tempo da minha partida está próximo, mas eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, agora eu só estou esperando a coroa da justiça, que o justo juiz vai me entregar naquele dia, não somente para mim, mas para todos aqueles que aguardam a volta de Jesus Cristo sobre a face da terra. Então perceba, Paulo ele foi readequando o seu pensamento, mas ele não deixou de crer na volta de Jesus. Ele não deixou de crer na volta de Jesus. Ele continuou firme, convicto. E é essa palavra que eu quero deixar para cada um aqui nessa noite, meu irmão. Permaneça firme, permaneça constante. Às vezes a gente pensa que as coisas vão acontecer de um jeito e as coisas acontecem de um jeito totalmente diferente do nosso. Mas o que a gente faz? A gente deixa de crer? A gente abandona a fé? A gente esmorece na fé? De modo algum. Mantenhamos firmes, mantenhamos firmes, mantenhamos firmes, seguindo a Jesus, servindo a Jesus, cultivando a nossa fé, cultivando os valores que a gente tem e crendo que na hora certa Jesus vai voltar. E quando eu falo da volta de Jesus, a volta de Jesus ela tem dois significados. Ela tem um significado pessoal e um significado cosmológico. O significado pessoal é que no momento da minha morte, a minha morte é a volta de Jesus para mim. E esse momento pode ser a qualquer hora. Porque quando morrer, tem gente por aí que diz que depois da morte aí você pode fazer orações para Deus salvar a alma penada, mas a gente não crê nisso, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não adianta fazer o culto do sétimo dia para Deus salvar a alma daquele que se foi, porque na verdade é enquanto a gente está vivo, que a gente é responsável pelos nossos atos. Chegou o momento da nossa morte, agora não tem mais desculpa, é juízo diante de Deus, é prestação de contas. Então, a volta de Jesus, ela tem um significado pessoal, porque a qualquer momento a gente pode morrer, a qualquer momento a gente pode partir, e por isso nós precisamos estar sempre vigilantes, sempre atentos. Mas a volta de Jesus na Bíblia, ela também tem um sentido cosmológico,
porque a gente crê que ele voltará nas nuvens, e todo olho o verá, e vai se cumprir então as profecias bíblicas, a parousia de Jesus, e ele virá para colocar um fim em todas as coisas, para estabelecer a separação entre justos e ímpios, e os ímpios serão condenados, mas os justos serão salvos e viverão diante dele para todo sempre, e nós cremos nisso. Céus e terra passarão, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para todo o sempre. Por isso nosso coração deve estar nessas coisas. A palavra que fica é: continue vivendo em santidade, não esmoreça a sua fé, fique atento o tempo todo, e quando você fraquejar, saiba que Jesus não desiste de você, mesmo quando você achar que não tem mais jeito, Jesus continua acreditando em você, Jesus continua insistindo, Jesus continua investindo em você, porque o propósito de Jesus é te salvar, é te transformar, é mudar a sua história, é fazer de você um missionário, um homem, uma mulher de valor, que venha ganhar almas para o reino de Deus. Então permaneça firme, mesmo quando as coisas vierem ao contrário da sua vida, as lutas se intensificarem, não abra mão da sua fé, não abra mão dos seus sonhos, não abra mão das expectativas que você tem criado, dos projetos que você tem colocado no altar de Deus, mesmo quando as coisas não acontecerem do jeito que você idealizou. E aqui eu quero finalizar esta pregação contando um testemunho para os irmãos, um testemunho de algo que eu tenho vivido, de uma experiência que eu tenho tido a respeito do quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que o que a gente pensou e do que o que a gente pediu. Irmãos, eu tenho ministrado aqui algumas vezes, mas poucas pessoas conhecem a minha história. A minha história, eu tenho um grande sonho, e o meu grande sonho sempre foi ser pai. E quando eu casei pela primeira vez, porque eu já estou no meu segundo casamento, quando eu casei pela primeira vez, eu tive uma filha, e cuidei dessa filha durante 1 ano e 6 meses, até que eu descobri por um processo, por um exame de paternidade, um exame de DNA, que não era minha filha. A minha esposa havia me traído, havia cometido diversas mentiras, estelionato, falsificado cheques, feito várias coisas, e eu descobri da pior forma possível, e o meu mundo desabou, porque eu tinha sonhado com a paternidade, acompanhado a gestação dela durante 9 meses, a minha filha havia nascido e eu havia cuidado dela durante 1 ano e 6 meses, e eu descobri que não era minha filha. Eu já era pastor, já era pregador, vivi um processo de separação, o meu mundo desabou no ano de 2015, minha vida virou de cabeça para baixo, dor, sofrimento, tristeza profunda, perda de vontade de viver, irmãos. Eu jamais coloquei na minha cabeça a possibilidade de cometer suicídio, jamais, porque eu sempre acreditei na palavra, mas eu orava para Deus e pedia para que Deus me levasse, porque eu havia perdido o prazer de viver, eu havia experimentado a mentira desse mundo, a injustiça desse mundo, e esse mundo já não exercia mais fascínio sobre a minha vida, e eu orava pedindo para que Deus me levasse, porque eu já não queria mais viver, estava profundamente triste, profundamente sentindo um vazio, uma dor profunda, isso no ano de 2015, minha vida tinha virado de cabeça para baixo, e foi nesse ano que eu prestei concurso para capelão da Marinha, um concurso dificílimo, uma vaga no Brasil inteiro, quase 1.000 inscritos, quase 1.000 candidatos, e eu passei em primeiro lugar com a melhor nota da história do concurso até hoje, no momento de maior intensidade na minha vida, no momento de maior dor, mas eu glorifico a Deus, irmãos, porque mesmo passando pelas dores, pelas tempestades e pelas adversidades, eu não abri mão
da minha fé. Eu continuei acreditando em Jesus, eu continuei servindo a Deus, eu continuei me prostrando diante do altar do Senhor. Às vezes vinha para a igreja e só chorava, entrava na igreja e só chorava, porque o meu coração estava profundamente ferido. Vivi um processo de separação, um processo de divórcio, entrei com um processo de remoção de paternidade, que também foi muito doloroso, mas era necessário, e fui recomeçar. Talvez algo que os nossos irmãos aqui da Cristolândia entendem muito bem. Recomeçar. Nosso irmão do teclado aqui pode já, glória a Deus. E tive que viver esse processo. Foi um processo extremamente doloroso, mas eu não deixei de acreditar no meu Jesus. Não deixei de acreditar no Deus que eu sempre preguei, porque eu prego a palavra de Deus desde os meus 10 anos de idade. Vivi coisas que eu não pensei em viver. Vivi coisas que eu jamais imaginei que eu teria que viver um dia na vida. Mas vivi, porque o mundo não é perfeito. E nesse mundo, às vezes a gente passa por processos dolorosos. Existem pessoas que são cruéis, existem pessoas que mentem, existem pessoas que praticam injustiça, mas a minha fé nunca esteve nas pessoas, sempre esteve em Jesus. Muita gente da igreja não entendeu, fui julgado, fui criticado, fui condenado. Muitas pessoas não nos entendem, mas mesmo quando as pessoas não nos entenderem, existe um Deus no céu que é Pai, e que é um Pai amoroso, um Pai que cuida da gente com amor e com carinho, um Pai que segura nas nossas mãos e diz: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço. E eu comecei a viver esses processos de restauração. Em 2015 fiz o concurso, passei, me tornei oficial da Marinha, capelão, casei com a minha esposa, casamos em 2019, e a minha esposa foi o primeiro amor da minha vida. Quando eu tinha 10, 12 anos de idade, sabe aquele amor ali, aquele primeiro amor meio que utópico? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava no colégio 100, num louvorzão, lá em Muriaé, tem um colégio 100, um louvorzão evangélico. Eu com 12 anos de idade, ela com 12 anos, porque a gente tem a mesma idade. Quando terminou o louvorzão, eu vi ela sentadinha no banco lá e fui lá me aproximar dela e comecei a conversar com ela. E naquele dia o meu coração disparou e eu comecei a pensar, fazer planos que eu queria casar com ela, que eu queria namorar com ela, com 12 anos de idade, 13, 14, só que eu nunca falei, também não era a hora para isso. Continuei pregando o evangelho e nunca disse isso para ela. E a vida acabou nos distanciando, nos afastando. Ela seguiu um rumo, eu segui outro rumo. E 18 anos depois, eu estava com 30 anos, vivendo esse processo de restauração, fui pregar na Igreja Metodista Central em Muriaé, no aniversário da Igreja Metodista Central em Muriaé, e ela estava lá no culto. Terminei de pregar, ela veio conversar comigo, e de repente o coração deu aquela disparada de novo, um remake, né? Um déjà vu. Eu falei: meu Deus, eu já ouvi, eu já tive essa experiência há 18 anos. E ali a gente começou a conversar, nos aproximamos, começamos a namorar e casamos em 2019. E desde que eu casei, eu disse para ela que o grande sonho da minha vida era ser pai. Porque mais doloroso do que o processo da separação foi o processo da remoção de paternidade. O processo de saber que eu não era o pai. Isso para mim foi muito doloroso. E quando eu casei com ela, eu disse: eu quero ser pai. Eu quero ser pai. E eu já disse logo no início, e a gente começou a tentar. E a gente tentava muito, irmãos. Mas não conseguia. A gente não conseguia engravidar. E foi batendo a preocupação, porque a gente tem sonhos, a gente tem expectativas, e não chegava, as coisas não aconteciam, e a gente preocupado, e a gente começou a fazer exames, a gente começou a ver, ela tinha uma endometriose,
eu tinha uma varicocele num grau 2, fiz uma cirurgia, ela fez uma cirurgia, a gente começou a fazer todos os acompanhamentos, e a gente não conseguia, até que ela conseguiu engravidar, e a gente ficou muito feliz com a notícia. Ela filmou ali o momento que ela compartilhava comigo que estava grávida, a gente deu a notícia para a família, a gente filmou, dando a notícia para minha mãe, para o meu pai, para minha sogra, para as irmãs dela, só que ela perdeu, a gente perdeu essa gravidez, e para a gente foi muito doloroso. O primeiro aborto foi um aborto retido, ela teve que passar por um procedimento cirúrgico, e foi muito doloroso, irmãos, muito doloroso. E depois de um tempo a gente conseguiu engravidar de novo, e a gente ficou muito feliz. Alguns meses depois, e a gente disse: nossa, agora vai. E eu me lembro que quando a gente ia fazer o exame para escutar o coraçãozinho, a gente não escutava, porque a gravidez não evoluía. E aí dessa vez, um aborto espontâneo. E a gente teve 5 perdas, irmãos. 2 gravidez, e a gente partiu para um processo de fertilização. Conseguimos 3 embriões e nenhum dos 3 também vingou. Então, entre 2 abortos e 3 embriões do processo de fertilização, foram 5 perdas. Muito doloroso para nós. E aí, no final do ano passado, depois de gastar um dinheiro com o processo de fertilização, quem já passou por isso sabe, quase 50 mil reais investido, e quando não dá certo, perdeu, não tem o que fazer, não tem o direito a tentar de novo. Para tentar de novo tem que pagar de novo, tem que fazer todo esse processo, e muito doloroso. No final do ano, a gente saiu no final do ano para ir para a praia, na casa de uns amigos que a gente tem, um amigo do meu pai, e eu lembro que a esposa dele, ela preparou um quarto e disse: esse quarto aqui é abençoado, desse quarto aqui a Aline vai engravidar, eu creio. E ela brincou, e a gente ficou ali e tal. No final do ano, irmã Neuza, eu vou escrever um livro e vai ter um capítulo falando sobre a profetisa Neuza, e ela preparou lá o quarto, e a gente ficou naquele quarto. E eu lembro que a gente ficou alguns dias. Quando a gente estava voltando, indo embora, a Aline foi limpar o quarto, foi abaixar, pegar, né, que a gente quer sempre deixar limpinho quando está saindo, e ela disse: o que você está fazendo, menina? Você está grávida, não faça esforço. E eu olhei para ela assim, ela com uma fé, e a gente voltou para casa em Muriaé. Início do ano, desse ano, eu fui designado para embarcar numa comissão a bordo do navio, o aeródromo da Marinha, o Atlântico. Eu tive que embarcar, e a gente ia iniciar um novo processo de fertilização. Só que antes da gente iniciar esse novo processo, a Aline resolveu fazer um testezinho, aquele testezinho só porque ela ia começar a tomar uma medicação e tal, por questão de cautela, já que a profetisa Neuza tinha falado com tanta intensidade, e ela resolveu fazer um testezinho rápido, na noite anterior à minha viagem, alguma coisa assim, e ela fez o teste, irmãos, e deu positivo. Só que eu lembro que vem o medo, porque a gente é humano, e a gente passa por tantos processos dolorosos que a gente fica: será que agora vai? A gente já nem fazia mais vídeo falando para a família, já nem fazia mais nada, porque a gente ficava ali, né, com aquela preocupação. E eu me lembro que eu embarquei, irmãos, e durante 3 semanas nesse navio, praticamente um mês, embarcado no mês de janeiro, eu ali exercendo as minhas atividades, eu orando o tempo inteiro pela gestação dela, porque ela ia fazer um exame logo depois de escutar o coraçãozinho. E eu lembro que todos os dias no navio eu orava, e eu dizia: Senhor, deixa eu escutar o coração desse bebê, deixa eu escutar o coração dessa criança, faça essa gravidez desenvolver, Senhor.
faça essa gravidez desenvolver. E eu orava todos os dias. E no último dia, quando o navio atracou, a gente fica sem sinal de celular, e aí quando a gente recebe, quando a gente se aproxima da costa, começa a pegar o sinal do celular, e aí começou a pegar o celular e começou a chegar as mensagens. E aí chegou o vídeo que a Aline filmou e me mandou, com o barulhinho do coração da criança. Vocês sabem disso, que vocês já viveram isso. Irmãos, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu lembro que o navio atracou e eu só chorava. O pessoal entrava no camarote para despedir, porque foi quase um mês de comissão. Valeu, foi muito legal e tal. O pessoal entrava no meu camarote e via eu chorando. Pessoal, capelão chorando. Aquele que deveria nos ajudar está aqui desmanchado. O pessoal dizia: tá tudo bem, capelão? Eu falei: tá. É que eu acabei de escutar o coraçãozinho do meu filho, da minha filha, até então eu não sabia. E hoje ela está com 8 meses grávida. Vou pedir minha esposa para ficar de pé. Vem cá, amor, dá a volta aqui, sobe aqui. Está aqui o barrigão, a Liz, uma menina. Liz significa consagrada a Deus, que é resultado da promessa do Senhor nas nossas vidas. Então eu estou aqui para dizer para você nessa noite, que não esmoreça a sua fé. Esse mundo é cruel e a gente vai enfrentar muitas lutas, muitas dores, e o inimigo vai tentar bombardear a sua mente, dizendo para você desistir, dizendo para você que não tem mais jeito. Mas continua confiando e acreditando no Senhor, porque a última palavra vem de Deus. Amém? Feche os seus olhos nesse instante. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero abençoar a tua vida. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu não posso deixar de fazer o convite nessa noite, antes de fazer essa oração. Há alguém nessa noite que está aqui, que ouviu essa palavra e que deseja abrir o seu coração para Jesus, aceitando a Jesus como Salvador. Talvez você está desviado e você deseja voltar para os caminhos do Senhor, você deseja confirmar a sua fé em Jesus. Se há alguém que deseja tomar essa decisão, eu gostaria de te convidar para levantar uma de suas mãos, de onde você estiver, que nós vamos orar pela sua vida. Aqui tem 4 irmãos na frente, tomando essa decisão. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos irmãos aqui. Glória a Deus. Existem mais pessoas aqui. Aonde está você que deseja tomar essa decisão? Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você está afastado e você deseja voltar para os caminhos do Senhor, hoje é noite de salvação, irmãos. Hoje é noite de recomeço. Glória a Deus. Feche os teus olhos nesse instante. Curve a sua cabeça. Não desista de crer, irmãos. A última palavra vem do Senhor Jesus. A gente crê num Deus que é grande. A gente crê num Deus poderoso. Não importa as marcas que você carrega no seu coração, as marcas de dor, as marcas de sofrimento, as marcas de tristeza, Jesus tem uma nova história para escrever na sua vida, e a glória da última casa será maior do que a primeira. Creia nessa palavra. Deus tem preparado grandes coisas para você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos apresentar cada irmão que está aqui nessa noite, que ouviu essa palavra, Senhor. Essa palavra nos ensina a não esmorecer, Senhor, a continuar crendo nas Tuas promessas. E eu quero orar para que cada irmão, cada irmã permaneça firme na Tua presença. Quero apresentar a vida dos nossos irmãos, que nesta noite estão entregando a vida deles para Jesus,
aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, que o Senhor possa escrever uma nova história na vida deles. Nós profetizamos a salvação, o recomeço, a libertação, uma nova história, Senhor, em nome de Jesus. Também abençoamos cada irmão que está aqui ouvindo esta palavra e profetizamos a vitória que vem do Senhor. Profetizamos, Senhor, o recomeço que vem do Senhor, que possamos nos manter firmes e constantes na Tua presença, sabendo que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós, e nós viveremos ainda nesta terra o melhor de Deus para as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Fomos abençoados. Amém. Palavra abençoada em nossos corações. Deus continue abençoando Pastor Israel, sua família, sua casa, seu ministério, seu trabalho. Quero agradecer e louvar a Deus pela sua vida em nome de Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida do Alex, da Rose, todos os acolhidos lá da Cristolândia. Deus abençoe vocês. Uma pessoa me perguntou assim: pastor, você gosta de trazer o coral da Cristolândia? Eu falei assim: eu gosto, porque eu gosto de ver eles cantando. Vocês cantam legal, viu? Mas o maior motivo é para mostrar para vocês que tem jeito. Tem igrejas que acreditam em vocês. Tem igrejas que investem em vocês, que está aqui na retaguarda orando, acreditando, investindo, abraçando. E quando a gente traz vocês, é para vocês verem que tem um povo que está junto nessa caminhada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sede firmes e constantes na obra do Senhor. Amém. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Você que nos visita, seja abençoado. Que a sua semana seja uma semana de vitória. Amém? Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face dessa terra. E a igreja diz: amém. Você pode aplaudir o Senhor. Dê um abraço nesse irmão que está aí do seu lado.